Olá, bem-vindo a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje nós vamos falar de um tema que está sendo muito abordado atualmente, que é o lipedema. Isso mesmo, Ju. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Fernanda Pellegrini. Mas antes, se inscrevam no canal. Ajuda a gente a fortalecer o nosso trabalho e levar informação de qualidade para as pessoas. Além disso, a gente precisa agradecer o nosso parceiro do episódio de hoje, que é a loja de roupas femininas Arcato, que nos vestiu assim tão lindamente para receber essa nossa convidada especial. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Fernanda, muito obrigado pela presença aqui no Obrigada Saúde em Diálogo. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos dissessem quem é Fernanda. A Fernanda tem muitas facetas. Tem a Fernanda nutricionista, né, que a gente tem toda essa imagem a zelar, mas também por trás tem a mãe do Felipe, né, a esposa do Diogo, irmã da Carol, da Mariana, filha de 2 pais assim que, nossa, só me dão orgulho, e eu sou assim uma pessoa que de uns tempos para cá tá vendo um pouco diferente toda a transformação, né, da minha fase e da fase da mulher, e isso tem me trazido muito uma conexão minha com a minha profissão. Sim. Então eu tô ficando cada vez mais apaixonada por esse tema, pela saúde da mulher, por cuidar e cuidar de mim. Claro. Então é uma fase assim que eu tô vivendo dos 40, que tá uma delícia, e eu acho que a Fernanda, ela tá em transformações constantes e que faz parte de transformações boas, né? E são importantes essas transformações, né? Vindo com essas reflexões, aumenta a maturidade. A gente vai ter o eterno paradoxo, o trade-off que eu falo. Quanto menos colágeno na vida, mais maturidade. Sim. Então você não perde tudo, né? Você ganha também. E é legal você falar isso, porque assim, vem também muito disso, né? Da gente começar, acho que chega numa fase que a gente começa a olhar para dentro mesmo, né? E querer mudar mais o dentro do que o externo, né? Aquela fase de se acalmar um pouco e falar: vamos entender o que está acontecendo, vamos fazer coisas que te dá prazer. E eu estou à procura, né? Estou numa fase que eu estou entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu acho que isso é amadurecimento mesmo. Isso é muito bom. E para a gente começar a nossa conversa sobre lipedema, que é o assunto do momento, não tem como negar, eu queria que primeiro você explicasse para a gente o que significa essa palavra lipedema. Tá, o lipedema, ele é o assunto do momento, mas ainda é muito novo. Ele foi caracterizado como doença de poucos anos para cá. Antigamente era tratado como um depósito de gordura, né, a mais ali, como uma obesidade, e hoje é caracterizado por uma doença vascular crônica, que tem um fundo de predominância estrogênica, ou seja, uma doença que ela é determinante por uma questão hormonal, né? E aí por isso que os marcos, muitas vezes, do desenvolvimento do lipedema está associado com essas alterações hormonais na mulher. É exclusivamente feminino, né? Uma doença da mulher. E aí a gente acaba tendo, né, um desenvolvimento ou acaba se agravando nessas fases de menarca, menopausa, na gestação, quando há esse aumento, essa predominância estrogênica ou um desequilíbrio, né, na mulher. E aí se caracteriza por uma alteração vascular crônica, onde a gente vai ter depósitos de gordura mais predominantes e que tem estágios. Então você vai tendo ali um estágio mais leve, que pode se progredir dependendo da situação e da individualidade daquela mulher. Então, né, há vários fatores que interferem nessa evolução, mas aí também vem junto, por isso que foi considerado uma doença, porque não é só um depósito de gordura, ela tem um enrijecimento cutâneo, tem ali o que a gente fala da granulostose, né, que são formatos de almofadas de gordura, de peso de perna, de dor, de manchas, né? Então é algo que não caracteriza só pelo aspecto físico, mas também por todo o incômodo de doença mesmo. E tem regiões em que ocorre mais? Tem, e aí a gente tem, né, também o tipo, então pode ser, o pessoal sempre olha ali para a perna, né, perna e quadril, mas tem mulheres que têm também no braço,
né? Tem uma concentração maior de quadril, tem mulheres que já têm mais na perna e tornozelo, né? Começa da parte de panturrilha, que faz aquela característica mesmo, né? De como se emendasse toda a perna, né? E é importante falar que é uma doença de fundo hereditário. Né? Então tem um histórico familiar, então é uma doença que ela também não se desenvolve do nada. Normalmente a mãe tem também o mesmo perfil de corpo, né, da avó e se desenvolve também na família aí. E falando disso, qual é a diferença? Como então a gente identificar a diferença entre a obesidade e o lipedema? É super importante, porque assim, o lipedema, como a obesidade também é uma doença, mas a obesidade, ela tem as causas específicas, então excesso, né, de calorias, né, uma alimentação desequilibrada. E quando a gente pensa no lipedema, a obesidade, ela faz parte de uma questão que agrava o lipedema, mas o lipedema é uma doença que aquela mulher já tem predisposição para ter, e que entre os gatilhos, né, que vão desenvolver a obesidade, a lipedema, vem a obesidade. Então, o excesso de peso, ele vai piorar, ele pode agravar o lipedema, mas não tem o mesmo fundo, né, de desenvolvimento, não tem o mesmo tratamento, e é uma doença. É uma doença que tem a característica, a particularidade dela totalmente diferente de obesidade. Então, só para entender, o lipedema ele tem uma característica de gordura também diferente e mais localizada em regiões mais localizadas. Isso. Então. E um acúmulo maior, então você vê, né, conforme também vai piorando, alterando o estágio, você vê até bem claro ali, bem aparente o acúmulo de gordura em determinada parte do corpo da mulher, que se destaca, acompanha como se fosse grânulos mesmo, e às vezes umas placas, e o enrijecimento cutâneo, ele, aliás, causa um enrijecimento cutâneo, um endurecimento dessa derme, que vai também dar um aspecto até diferente de celulite, por exemplo. Tem muita gente que confunde. Se né? se tem a carinha de celulite ali. Não, é outra coisa. Você vê uma pele que tem toda uma ondulação, né? E ela acompanha, né? Quanto mais vai tendo uma evolução, uma piora do quadro, você acompanha de dor, de problema vascular, de fluxo sanguíneo ali comprometido, de peso, de perna. Então tem toda uma característica aí que acompanha a doença. Não é só uma gordurinha, né, a mais que veio por um ganho de peso. Isso significa que uma pessoa magra, ela pode ter o lipedema, né? E pode não ter nada associado com a obesidade também. Ela vai ter uma estrutura física ali em que ela vai. Normalmente, às vezes você até vê, né, aquelas mulheres que têm aquele corpo pera, né, que acabam tendo até uma cinturinha e tal, mas aí começam a desenvolver esse acúmulo de gordura. Então, conforme for vai tendo uma série de questões, inclusive um ganho de peso, você vai aumentando. Essa gordura, ela não vai vir ali, né, sem sentido, sem um fundo. Então, um estilo de vida, uma alimentação errada, vai promover uma piora desse quadro de lipedema. Então, tem uma associação com o ganho de gordura, mas não é obesidade. A obesidade, a gente tem um acúmulo de gordura no corpo de uma maneira geral, que você, né, também pela nossa genética, a gente vai ter em determinados locais. Mas é diferente o aspecto físico do lipedema. E o tratamento são completamente diferentes, totalmente diferente. E é isso, né? Hoje a gente, por ser uma doença que está em alta, a gente tem muitos equívocos de diagnósticos e equívocos de tratamento. Então, tem vários colegas, e a gente vê isso muito nas mídias, né, colocando protocolo de tratamento de lipedema, né, a cura do lipedema. E o lipedema, ele não tem uma cura, então você não vai modificar, você não vai ter uma mudança ali de formato daquele corpo, vai ter aquele corpo, né, a genética dela, mas a alimentação, a nutrição e uma série de outros fatores podem melhorar
e não permitir que essa doença se avance, piore, fique, né, no estágio 4, que é aquele estágio que a mulher sente dor, desconforto importante aí. Eu queria saber exatamente dessa questão da relação da nutrição, dessas notícias que a gente sempre vê nas redes sociais, né? Alimentação anti-inflamatória para lipedema, suplementos, né? O resveratrol, todo mundo fala, resveratrol para lipedema. Eu queria saber do teu lado, né, como nutricionista, qual que é o papel da nutrição no tratamento do lipedema? O lipedema, ele tem várias vertentes, né? Mas o que a gente tem que entender, né? A base dele é uma modulação inflamatória. Então, o lipedema ele vai se agravar num quadro de inflamação crônica. Inflamação crônica é algo que a gente fala, o que é inflamação, né? Então, nós temos substâncias que são produzidas de maneira fisiológica no nosso organismo. Então, a gente vive em estado de inflamação constante, isso é fisiológico. O que acontece é quando isso se desencadeia, fica num fluxo desenfreado e a gente tem esses excessos de marcadores inflamatórios prejudicando a nossa função metabólica, isso em determinados órgãos. Então, quando a gente pensa no lipedema, é uma doença que vai ser agravada por um processo inflamatório. Então, aí por trás disso, a gente tem que entender os pilares desta inflamação para o lipedema. E aí, pensar que a mulher, no momento que ela chega ali para a gente, para tratar, ela não necessariamente vai estar com todos esses desequilíbrios, ela não necessariamente vai ter que ter todas as abordagens, a gente vai entender o que está acontecendo ali com aquela mulher, por isso que não existe protocolo, por isso que não tem como você engessar um tratamento e falar, isso aqui todo mundo vai fazer essa dieta e todo mundo vai ter uma resposta no lipedema, porque cura não tem, então você vai ter uma resposta, tem como melhorar, né, o perfil, tem como melhorar o aspecto físico, isso tem. E aí o que a gente tem que avaliar? Então, a primeira coisa que cada vez que a gente estuda mais, a gente vê que não tem saída, a gente vai ter sempre que ter um olhar para o nosso intestino. Então, cuidar de um intestino, né, de uma maneira que você tenha um intestino que funcione bem, né, uma alimentação que, né, dê estrutura para essa flora intestinal. Então, quando você tem um intestino saudável, você diminui praticamente uma boa parte de gatilhos inflamatórios do nosso corpo. Ao ponto que o intestino disbiótico vai produzir uma substânciazinha ali, principalmente que chama LPS, e aí a gente tendo essa substância, a gente tem vários gatilhos, inclusive para outros pilares desses desequilíbrios. Então, a gente olhar para o nosso intestino, a gente olhar para o nosso fígado. Então, a mulher no lipedema, ela tem um comprometimento, se ela tiver um comprometimento hepático, ela vai ter um prejuízo na metabolização do estrogênio, podendo agravar aí, né, e comprometer essa doença. E quando a gente tem ali esse fígado que não está otimizado, você tem também as toxinas, né? Ou, por exemplo, um fígado com uma esteatose, você vai ter também um prejuízo, né? E uma piora do quadro inflamatório. Então, a gente olhar através de exames bioquímicos, aumentando as fontes de glutationa, né? De protetores hepáticos como a silimarina, complexo B, aminoácidos. Então, entender. Às vezes, você vai pegar uma paciente que está ali, está tudo bonitinho, ela está bem com as vitaminas dela, você não vai precisar ir de cara para fígado, mas se você já olha e pega uma pessoa com um fígado gordo, por exemplo, tem que tratar aquilo ali para o tratamento do lipedema. Aí, fora isso, a gente também tem o estresse, né, em que o cortisol ele vai ser um gatilho para essa piora inflamatória, e envolve sono, envolve questões emocionais. E, por fim, não menos importante, a gente vai ter a resistência insulínica. Então, uma das principais características da mulher com lipedema, ela vir junto com uma resistência insulínica. E aí a dificuldade dela metabolizar essa gordura. Então, quando a gente pensa numa alimentação como tratamento, a gente tem que associar a carga glicêmica. E aí também fazer toda uma avaliação de exames bioquímicos para ver como é que está essa insulina, para ver como é que está essa glicemia. E aí traçar qual que é a prioridade, né? Porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez, então a gente vai traçar a prioridade dessa paciente.
E óbvio, essa paciente, se ela está obesa, né, se ela está acima do peso, se ela está com uma alimentação que também não está ajudando ali, ela vai ter um fator que emagrecendo, ela vai perdendo gordura, ela vai também melhorar o aspecto do lipedema. E daí, diante de tudo isso que você está falando, existe alguma dieta? Você falou que não existe protocolo, que tem que ser realmente estudado todo o paciente para fazer uma análise dele. Mas existe alimentos em que são mais favoráveis? Existe algumas diquinhas que você pode dar para quem tem lipedema com relação à alimentação? Quando a gente também ouve, né, falar de lipedema, tem muita gente que fala, tem que tirar glúten, tem que tirar leite, tem que excluir, você tem que fazer dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória, né? Tem que tirar glúten, tem que tirar leite, derivados e tal. E a resposta é não, depende, né? Vai depender dessa individualidade. Então, é óbvio que se você tem uma alimentação rica em processados, rica em gorduras ruins, você vai ter um prejuízo, né, desse intestino, consequentemente desse fígado, né, de estresse, enfim. Então, a gente primeiro ali limpar essa alimentação, né, tirar esses alimentos da rotina, né, processados, industrializados, alimentos cheios de aditivos químicos. Tudo isso vai melhorar muito o quadro já, e junto a isso melhorar a carga glicêmica. Então, muitas vezes as pessoas elas tiram o glúten e elas melhoram porque elas estão tirando os refinados, né? Elas estão tirando aquele excesso de pão. E muitas vezes, se você não tem uma intolerância alimentar, se você não tem nada que isso a gente faz avaliação do sinal e sintoma, né, e também tem exames para diagnosticar, mas se você não tem ali nada que te coloque como intolerante a determinado alimento, só de você mudar toda a característica da dieta e diminuir esse pico glicêmico, trazendo uma baixa carga glicêmica para a alimentação, é muito bom. Então, tirar os alimentos, as farinhas refinadas, isso inclui também, porque tem muita gente que faz isso, né? Tira glúten, mas se entope de tapioca, muito entope de cuscuz, né? E aí você continua com os refinados, você continua fazendo a sua hiperglicemia. Então, se você muda esse perfil glicêmico da tua alimentação, traz ali flavonoides, né? Traz fibra, que vai alimentar essa flora bacteriana, que vai melhorar o perfil de antioxidação do seu corpo, e aí, consequentemente, essa dieta anti-inflamatória, né? Que a gente vai ter desde frutas, verduras, mas também ali as gorduras boas, abacate, azeite, peixes, as nuts, tudo isso vai colaborar, né? Então não é uma coisa assim específica, faça isso. Não, você tem que modular essa alimentação. Agora, quando a gente pensa nessa questão também de modular a carga glicêmica, a gente vem para duas dietas, uma mais, né, que tem um efeito muito bacana no tratamento de lipedema, que é a dieta low carb e principalmente a dieta cetogênica. Então, são duas dietas que têm um embasamento muito interessante para a gente reduzir mais rápido essa resistência insulínica e mudar esse perfil hiperglicêmico dessa mulher e conseguir modular e ver uma resposta até rápida. Só que são dietas que muitas vezes o paciente não está preparado para fazer e tem que ter uma adequação. Dieta cetogênica, por exemplo, ela é maravilhosa para o tratamento de lipedema, mas ela tem muito equívoco. Né? Tem muita gente que faz dieta cetogênica se enchendo também de gordura saturada, né? E não é por aí, você vai piorar o quadro. Então, ao mesmo tempo que você diminuir o carboidrato ajuda, se você fizer uma dieta errada também vai piorar. A cetogênica, só para a gente entender melhor, ela tira o carboidrato e deixa a alimentação só com gordura. E olha que coisa interessante, a gente está falando que lipedema é acúmulo de gordura, mas a melhor dieta, uma das estratégias seria uma dieta rica em gordura, né? Rica em gordura boa. A cetogênica, ela é uma dieta que ela vai diminuir muito o pico glicêmico, a insulina, porque o carboidrato é que chama a insulina, né? Então, uma pessoa que está nesse estado de resistência insulínica, que é muito característico do lipedema,
tem muito benefício quando ela faz dietas com pouco carboidrato, e isso é transitório. Você pode, né, durante todo o tratamento que eu faço com o paciente, eu não vou fazer uma única estratégia numa única vez. Então, você vai modulando primeiro todo o dia alimentar do paciente, depois você pode entrar no low carb, depois você pode entrar numa dieta cetogênica que gira aí no máximo de 5% de carboidrato na dieta. Tem protocolos até de 10, mas é muito pouquinho. E é também uma dieta que você vai fazer por um período estratégico. Você não vai ficar aí a vida inteira nessa dieta. E ela vai ter uma resposta muito bacana, mas precisa fazer com bons níveis de gordura. Então, muitas vezes tem que entender que não é bacon, né? Não é carne vermelha, isso que eu ia te falar, frituras, não é clássico, banha de porco. O prato clássico da dieta cetogênica que eu tenho costume de ver nas redes sociais é o bacon ali, o ovo. É o clássico. E o bacon não é o alimento ideal ali para estar numa dieta cetogênica, E ali certo? você pode, para um fígado, por exemplo, cheio de gordura, ou uma pessoa que está com uma hipercolesterolemia, é uma dieta que vai prejudicar. Entendeu? Então, tem pessoas, tem momentos, e você tem que entender se aquela pessoa está preparada emocionalmente para esse tipo de dieta, porque é uma dieta extremamente restritiva. É um desafio, né? É uma dieta que te tira de vida social, mas é uma dieta que tem resposta. Então, é uma dieta que tem que ser planejada para ser feita. Né? Tem que estar com controle de compulsão alimentar, por exemplo. Então, você faz toda uma preparação. E aí, né, quando você pensa nas gorduras boas, a gente tem o abacate, a gente tem a polpa de açaí, a gente tem o coco, a gente tem o óleo de coco, que podem compor essa dieta, as castanhas, né, as oleaginosas. Então, tem várias maneiras de você aumentar o teor de gordura boa da dieta. E é nesse caminho que a gente vai. Legal. E você tinha falado antes do intestino, né? Que o intestino também tem um papel fundamental no lipedema. Eu queria que você falasse um pouquinho dele e já apresentando estratégias para aquela pessoa que já sabe que tem o lipedema, o que ela pode fazer focando ali no intestino dela. O nosso corpo é maravilhoso, né? Deus, assim, fez tudo muito sincronizado, né? E o intestino, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que ele é a chave para tudo, né? Para tudo. Ele é a base inclusive de desenvolvimento de várias doenças, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da inflamação, um intestino disbiótico, um intestino desequilibrado, ele é o principal fator de inflamação crônica para o nosso organismo. E aí a gente está falando de um intestino que não funciona de maneira crônica. E é o que mais tem. Pessoas que passam uma vida com um intestino que nunca funcionou direito. Então, são pessoas que vão ter uma inflamação crônica proveniente desse intestino que não tem uma flora saudável, né? E aí é óbvio que a gente precisa entender o que está faltando ali, qual que é o grande problema desse intestino, porque tem gente que sofre de constipação, tem gente que sofre de oscilação, diarreia e constipação. Então, tem vários fatores para se tratar o intestino. Além disso, a principal relação do intestino com o lipedema é que a gente tem um grupinho de células que chama estroboloma. Esse grupinho de células, eles são responsáveis pela metabolização. Grupinho de células não, grupinho de bactérias, vou me corrigir. São bactérias que têm a capacidade de metabolizar estrogênio. Elas estão ali para isso no nosso intestino, metabolizar e excretar. Quando a gente tem um desequilíbrio intestinal, a gente altera essa flora e, consequentemente, esse grupo de bactérias. E aí a gente pode aumentar de maneira errada o estrogênio no nosso corpo e isso aumenta a estrona, que piora o quadro do lipedema. Então, tratar intestino é base. E quando a gente pensa numa melhor, assim, todo mundo fala, lactobacilo, é isso, é aquilo. Quando a gente pensa na melhor forma de se tratar o intestino, é dar o que as bactérias boas precisam, que é fibra. Então, uma fibra muito simples é um farelo de aveia.
né? É uma base que a gente fala de uma fibra prebiótica que vai produzir butirato, que vai desinflamar o nosso intestino e o nosso corpo. Então, se a gente tem ali fontes, né, dessas fibras, de butirato, que são essas fibras prebióticas, como inulina, o farelo de aveia, que tem a beta-glucana, o psyllium, goma guar. Então, fazer mix de fibras é extremamente interessante para quem já quer começar com um tratamento ali do intestino, porque ele vai modular tudo. Ele vai, e essas fibras, elas direcionam, elas fazem uma seleção de população de bactéria ali, porque elas aumentam bactéria positiva, gram-positiva, né? Elas aumentam bactérias boas. Então, a gente já faz ali uma seleção, a gente já tem ali todo um intestino que já está alimentado, né? Então, quando a gente pensa numa primeira estratégia, porque é outra coisa, que não dá para a gente usar estratégias iguais. Mas aí a gente também tem alimentos, por exemplo, como próprios temperos, alho, cebola, né? A gente tem as brásicas trazendo muito benefício para o intestino, que é brócolis, repolho, couve-flor, né? E aí, de maneira geral, quando você coloca alimento in natura ali, você também está dando muita fibra. Então, a gente não pode, não tem uma dica milagrosa. Eu acho que é por conta da internet, a gente sempre tenta correr atrás do diferente, né? Não, porque tem que ser assim, quando na verdade é o básico. É o pratinho de arroz e feijão, com a saladinha, uma frutinha, e é isso, né? Boa hidratação, o intestino precisa de água, não exagerar em carne, que é uma coisa que brasileiro adora fazer, né? E a gente vem também de uma mídia que fica batendo ali que a gente tem que comer muita proteína, mas a gente tem que comer proteína fracionada no dia, de maneira adequada. E o brasileiro, ele come muita carne, né? A gente vem né, de uma cultura, né? De carne vermelha, né? Carne de porco, né? E esse excesso de proteína também pode piorar. Olha só, interessante. E agora, Fernanda, a gente vai para a sessão de mitos e verdades. Deixa eu até me arrumar aqui, porque agora a gente vai acabar com as fake news que você vê aí todo dia, porque é isso, a sessão mitos e verdade, ela tem esse intuito, tá? Sim. A gente lê coisa errada o tempo todo sem saber que tá errado. Então agora, nada melhor do que a especialista para falar pra gente, mito ou verdade, né, Ju? Vamos lá. Primeiro, lipedema é causado por excesso de comida ou falta de exercício? Mito ou verdade? Mito, totalmente mito. Como a gente conversou aqui no começo, ele é uma doença hereditária, é um distúrbio vascular, ele não é uma coisa que vem porque a gente vai desenvolvendo com a alimentação, com o hábito errado. A gente traz uma hereditariedade por trás. Então é mito. Ok, fechado. Próxima pergunta. Lipedema só afeta mulheres. Mito ou verdade? Verdade. Homem não tem lipedema? Não, é uma doença de predominância estrogênica. Ela vem por desequilíbrios hormonais. É isso, a gente se dá mal, não? Pois é, gente. Então, é uma doença exclusiva do sexo feminino. E assim, né, depois que se a gente consegue controlar esses distúrbios hormonais, por isso que a gente fala que precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar, né? Porque a gente tem também muitas vezes que fazer uma reposição ou, né, até entender como é que estão esses hormônios. E assim, é exclusivo da mulher. Próximo, perder peso pode curar o lipedema? Mito ou verdade? Mito. Primeiro que lipedema não é curado, né? Então a gente tem que entender que você melhora o quadro, mas que vão ter diversos gatilhos que vão trazer a piora ou que vai fazer esse lipedema voltar. E aí você controlar a tua alimentação, perder peso, vai ajudar se você tiver num quadro de obesidade, né? Assim como ganhar peso, uma alimentação, né, uma base ruim, vai também piorar o lipedema. Mas não é fechando a boca, não é fazendo dieta que a gente cura o lipedema, não. Mito. Tem mais coisa. Lipedema causa dor. Causa verdade. Muita dor, verdade. É verdade, causa muita dor, causa peso nas pernas. Então tem muita gente que traz que não sabe que tem
que está passando ali pelo lipedema, que acha que é gordura, que acha que é um cansaço, que acha que é só um problema vascular e não tem ali o diagnóstico claro, que é uma questão também que precisa se evoluir ainda muito, porque a gente tem pessoas sem o diagnóstico, né, não podendo tratar, e ao mesmo tempo pessoas, né, que não têm lipedema com diagnóstico, achando que tem, fazendo protocolos, e isso está muito equivocado também, a forma de diagnóstico. Interessante. Lipedema é um problema estético? Mito ou verdade? Mito, não, pelo contrário, é um problema totalmente metabólico. É um problema que vem de fundo hormonal, de gatilhos insulinêmicos, inflamatórios. Então, quando a gente também coloca a estética lá em cima como principal protocolo para resolver lipedema, é super equivocado também. E que eu já presenciei, inclusive, situações de pacientes que pioraram por fazer erroneamente, por ser orientado a fazer um tratamento estético de uma maneira equivocada e piorou todo o quadro, inclusive com dor. Piorou a dor. Piora, porque não é um tratamento, você não pode pegar ali aquela mulher e expor ela a tratamentos estéticos que vão gerar inflamação, que vão agredir, porque aquilo ali piora. O epitélio também da mulher, né, essa derme, ela é enrijecida. É outra coisa, então às vezes aplicar alguns produtos, né? E aí acho que o pessoal que é especializado nessa área pode entrar, se aprofundar melhor, mas tem muitos tratamentos que são contraindicados Que no legal lipedema. isso. E aí às vezes a pessoa acha que está procurando ajuda, quando na verdade só está piorando o caso. Interessante. Outra pergunta de mito e verdade aqui é: o lipedema, o tratamento para ele é a cirurgia. Mito ou verdade? Mito, porque inclusive eu também tenho, né, casos de pacientes minhas que fizeram a cirurgia e retornaram com o lipedema, que é muito comum, inclusive. Então, também essa história da promessa de que a cirurgia vai curar, vai resolver, a gente tem muitas questões por trás disso e de retornar mesmo essa doença. Entendi. Então, ela é multifatorial. Existe sim uma melhora, né? Você vê uma melhora física e é rápida, pontual ali, né? Com o tratamento cirúrgico, mas não garante cura e não garante que isso se permaneça. Sucesso de tratamento. E quando você fala de tratamento cirúrgico, o que inclui? Uma lipoaspiração? Lipoaspiração, E aí existe muito. E gera uma inflamação, é o que você falou, gera uma inflamação local. Mas pontualmente tem resposta. Normalmente você vê uma melhora do quadro ali pontual, mas como ela é uma doença multifatorial, você tem muitos gatilhos que vão fazer essa doença voltar. Entendi. Então, assim como uma lipoaspiração não garante que você não vá ganhar peso de novo, ela também não vai manter. Você tem que tratar o fundo disso também. Mas assim, como é ela tem uma questão genética, muitas vezes, na grande maioria, volta. Muito bem. E a última, lipedema não pode ser diagnosticado por exame físico. Mito ou verdade? Mito. Existe várias maneiras de diagnóstico. O diagnóstico é de competência exclusiva do vascular, mas uma das maneiras de fazer a avaliação é pela característica da pele ali. Tem até uma forma de você, né? Quando você põe aqui, faz uma frição aqui acima do joelho, dependendo de como fica o aspecto da pele, aquilo já tendencia para ser um diagnóstico de lipedema ou não. Mas é de capacidade do vascular e só um vascular especialista em lipedema pode fazer esse diagnóstico. E ele pode pedir outros exames também para fazer diagnóstico, o Doppler, né? Pode. Exames de sangue. Exames de sangue, tem vários exames que podem ser avaliados, tem ultrassom, tem o Doppler, tem própria ressonância, tomografia, então tem esses exames de imagem e tem junto essa avaliação física. Então, é complicado falar assim, não pode fazer, ela é complementar, ela não é exclusiva, mas às vezes um vascular já com uma boa especialidade, ele já pode ali ter
um quadro só com avaliação física. Muito bom saber de que muita coisa que a gente lê não tá certa. Bom ter especialista aqui para isso. Tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe. Muito cuidado. E o nosso compromisso aqui é passar essas informações. E uma coisa que eu queria te falar, te perguntar agora, quais são os primeiros sinais e sintomas que a pessoa tem quando ela tem lipedema? Porque a primeira avaliação é feita em casa, correto? Você só procura o vascular quando você desconfia que você tem alguma coisa. Você procura uma nutri que trata lipedema porque você desconfia. O que a pessoa sente? Quais são os primeiros sintomas? Normalmente é aquilo, né, tá? Ela já tem uma característica de uma pele, de uma perna, de um culote, então ela já vem com um corpo, já quando começa ali a sair, entrar, mudar, né, de criança para a fase da adolescência, você já vai começando a ter aí a liberação dos hormônios, e é onde a gente vai vendo onde vai ter mais acúmulo de gordura, e se tem uma hereditariedade, normalmente começa ali a aparecer. Então, por isso que a gente fala que são marcos de desenvolvimento, essas fases que o estrogênio começa a se elevar com menarca e gravidez. E quando a gente tem ali de cara, você já vai ver uma diferença de aspecto físico de pele. Então, ela costuma aparecer nódulos, né? Ela é mais nodular. E também, às vezes, placas, assim, é como se tivesse uma placa, uma almofadinha, assim, a pele ela fica mais elevada que o normal, você vê que destoa ali um acúmulozinho de gordura do restante do teu corpo. Tem uma rigidez maior? Não é de cara, a rigidez maior, ela vem com os estágios, né? Então, aí você vai tendo primeiro essa alteração e um acúmulo maior de gordura em determinado ponto do corpo, né? Localizado ali. E aí você vai tendo a piora do aspecto físico, vai tendo os grânulos, vai tendo essas placas quando vai elevando de estágio. Aí os estágios 3 e 4 já acompanha dor, né? Porque aí já começa a ter o comprometimento vascular. Então já acompanha peso, já acompanha dor, já acompanha uma piora do aspecto, né? Então é aquele que parece que a mulher está mesmo cheia de celulite, mas é uma celulite com placas, assim, né? Então, ela é bem diferente da celulite tradicional. E aí vai evoluindo conforme os outros sintomas, não só o físico, que é dor, manchas roxas, né, o peso de perna, até queda de cabelo a gente tem associação com o lipedema. Olha que então, interessante. são vários fatores que podem piorar. Que bom. E para a gente terminar a nossa conversa, eu gostaria que você nos deixasse uma dica de ouro para essas pessoas que têm lipedema. Sim. O que eu vejo também no consultório é que as mulheres, elas normalmente elas vêm com uma batalha do lipedema já desde a adolescência, né? Que é uma fase que a gente também não tem consciência alimentar, que muitas vezes a gente ganha peso e aí piora, e aí vem com esse quadro de um desgaste emocional até em relação a esse corpo, né? De não aceitação. Então, aquela mulher que já chega ali e já fala assim, meu lipedema não tem solução, sou cirúrgico, mas eu também já ouvi falar que volta, então eu estou desanimada, já vem com esse desânimo, já vem com uma insatisfação. E o que é importante entender do lipedema é que ele pode sim melhorar. A gente vê melhoras absurdas com tratamentos multidisciplinares, né? Então, um bom tratamento estético, junto com a nutrição, com o vascular, a gente vê uma evolução muito grande, né? Do aspecto físico e de todos esses sintomas atrelados, mas é o teu corpo. Sim. É a sua genética, é o seu estilo, você não vai mudar. Assim como outra mulher que não tem lipedema, ela tem uma gordura que é na região do abdômen. Né? Eu sempre lutei minha vida inteira com as minhas. Eu fui magrinha, mas eu tinha gordurinha aqui. Então, onde eu engordo? A gordurinha no abdômen. E a gente vai sempre tendo uma insatisfação que é o nosso corpo. Então, a gente tem que entender que a gente não vai mudar.
Eu sempre fui muito perninha fina tal. Em alguns momentos eu já quis ter aquela perna. Não vou ter, não adianta eu querer ser uma paniquete. Não vou conseguir, né? Assim como tem mulheres que são maiores que não podem sonhar com um corpo longínquo. A gente tem que se aceitar, encarar que é um tratamento, é um processo longo, que são vários fatores que vão interferir, que não é uma coisinha de um dia para o outro, que não é dieta, que não são vários fatores que têm uma melhora positiva, sim, mas que, acima de tudo, tem que se olhar, tem que entender que aquele é o teu corpo. Valorizar o lado bom, de repente, né, aceitar que aqui eu tenho um pouco mais de gordurinha, mas está tudo bem, eu vou desenhar e vou trabalhar com esse meu corpo, né? Porque é isso que faz a gente ter uma relação saudável com a gente, com a alimentação, com a nossa autoestima. Se a gente ficar se negando o tempo inteiro... Aceitação é tudo, né? E ficar em paz, né? Isso. Ficar em paz com o corpo que tem, cuidando, claro, né, da saúde, né? Não adianta nada, né? Às vezes é puramente estético, às vezes tem estético, mas tem alguma questão de patologia ali, tem que cuidar, né, Fer? Tem que cuidar do emocional. Às vezes são pacientes que têm que vir junto com uma terapia para levantar, para buscar essa autoestima de volta, porque autoestima não é corpo, né? Claro. Muita gente aí tem uma autoestima elevadíssima, mas não é aquela mulher que tem aquele corpaço que a gente fala, é uma mulher que chama atenção, é uma mulher que passa sensualidade, uma mulher que... Então, a autoestima é a gente estar bem com a gente mesma, a gente saber se valorizar, colocar uma roupa que não é porque todo mundo usa, não, uma roupa que fica bem na gente. Então, é isso que a gente tem que da área da saúde, tem que trazer para essa paciente, dar segurança para ela, que tem como melhorar o quadro dela, mas também trazer essa questão da aceitação e do trabalho emocional. Que legal. O trabalho multidisciplinar é tudo, né? Tudo. A nutrição no lipedema, ela funciona muito, mas não funciona sozinha. Claro. Como tudo, né? Tudo. Várias áreas. E a gente precisa aí estar com o grupo atrelado. E que bom que a gente tem profissionais assim como a Fer, que consegue ter esse olhar integrativo, né? Consegue integrar várias abordagens para você ter o sucesso no tratamento do seu paciente e com certeza, né, vai ser o melhor reconhecimento que você pode ter como profissional. Sim. Então, muito obrigada, Fer, obrigada pela conversa, foi maravilhoso. Espero que a gente tenha ajudado aí bastante gente que tem alguma questão, alguma dúvida. Parem de ler essas fake news aí, escuta aqui o que a Fernanda está falando, que vocês vão saber para que caminho correr, né? Para saber onde vai pedir ajuda. E se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilha com seus amigos. A gente precisa fazer um agradecimento especial, né? Que é a nossa parceira do episódio de hoje, que é a loja de roupas femininas Arcato, que vestiu eu e Ju. E muito obrigada, Fer. Obrigada a vocês pela oportunidade. Volte sempre, super parceira aqui nosso. Obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês, eu que agradeço.